Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pastor na comunidade Batista Betel em Francisco Beltrão, discípulo do apóstolo Horácio, do apóstolo Ivo, e venho mais uma vez regar a semente da fé no seu coração. Eu quero compartilhar com você mais uma vez algo sobre a questão dos últimos dias, como nós estamos falando. E falando sobre isso, hoje me deter na condição de homens, conforme nos dias 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1 a 5, seriam os homens presunçosos. Bom, a presunção nos remete a duas atitudes humanas possíveis. A primeira delas nos endereça a compreensão de que as pessoas teriam, em potencial, o hábito de presumirem se tratando do modo de ser e do comportamento dos terceiros. Vamos pensar, por exemplo, que vivemos a era da desconfiança mútua, generalizada, efetivada em todas as direções, de maneira em que há quem pense ser impossível atribuir confiabilidade a alguém. Na contramão disso, o senso comum deveria ser o de que todas as relações da vida se dão na base da confiança. Se você, por exemplo, entra em um voo, você não conhece o comandante e a tripulação. Você apenas supõe que eles estejam com tamanha responsabilidade porque a empresa que lhe vendeu a passagem garante que eles estão aptos a comandar a aeronave e conduzi-la ao destino desejado. Você é obrigado a confiar nisso. O mesmo acontece em instâncias outras, numa viagem de ônibus, em uma consulta nos hospitais, no trato efetivo dos profissionais de enfermagem, nos consultórios odontológicos, residindo em uma casa ou apartamento previamente projetado e construído por outros, especialmente no casamento e na construção da família, no qual se faz impossível ter êxito sem que a confiança se estabeleça. Quem presume contra a confiança relacional sem bases para tal, sofre e faz com que outros sofram. Isto é o presumir negativamente falando. Eu posso presumir que alguém não esteja sendo correto comigo. No entanto, a mera presunção não é base para a formação de convicção. Em questões relacionais é preciso ter certeza antes de formar opinião. Muitos preferem estigmatizar, marcar, opinar sobre outros sem de fato os conhecer. E o pior, não guardam para si esta espécie de presunção. Antes socializam a sua opinião precipitada sobre terceiros e, em assim fazendo, contaminam outros com as suas pseudo-percepções. Com o passar do tempo, vendo ser inadequada sua postura, suas formulações sobre outros, veem-se desmentidos e envergonhados. No entanto, a presunção, no segundo e piorado viés, diz respeito à postura de valorar-se além do que se devia fazer, popularmente conhecido como se achar. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, seja a boca de outros que te louve. Ou seja, evite elogiar-se a si mesmo. A humildade é a real característica daqueles que realmente são exponenciais. Quem sabe, não grita o que sabe, e quem é, não precisa gritar o que é. Fico realmente preocupado quando estou diante de personalidades que usam excessivamente o eu em detrimento ao nós. Quem precisa se impor por aquilo que fez ou é, fazendo-o lembrar sempre. Penso ser o maior currículo de alguém, o presente e a presença. Os fatores que antecedem a isso deveriam ser valorados em contraste ao que se faz no aqui e agora com tudo isto. Vemos em nossa geração a contramão da humildade. O culto à personalidade, dentro e fora de contextos eclesiásticos, o macrodimensionamento dos feitos de alguém em detrimento ao agir de todos. Claro que devemos honra a quem honra, respeitando e dignificando as posturas exatas daqueles que se esforçam por fazê-lo. Mas quem opera as suas ações esperando honra, sendo direcionado para tal como objetivo e não como consequência, entra na rota da presunção. E a presunção é a irmã da soberba. Nessa rota entrou Nimrod,
na gênese da história humana e pretendeu construir a Torre de Babel sob a justificativa de fazer seu nome lembrado. Nesta rota entrou Herodes, quando, no meio de um discurso bem feito, foi aplaudido e chamado Voz de Deus, e soberbo não o glorificou, terminando comido de bichos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, incorreu no mesmo erro e foi pastar com os animais. Nos dias atuais, vemos os homens entrando na estrada da presunção, especialmente aqueles que afirmam ser, entre aspas, deuses, tendo em vista o seu potencial para determinar com suas abordagens científicas as leituras antes impossibilitadas pela ignorância ou ausência de conhecimentos específicos. Um sem número de pessoas que diz: não precisamos de Deus. As explicações das quais necessitamos não virão dele. O que ainda não sabemos, saberemos pelos nossos próprios esforços. Assim presumem. A Bíblia diz: disse o louco no seu coração, não há Deus. Vivemos a era das presunções, um tempo onde as pessoas se julgam melhores do que as outras, mais sábias do que as outras, que devem possuir mais direitos do que as outras. A arrogância e a soberba estão aí visíveis em todos os ambientes, em contraste com a pouca visibilidade das posturas humildes. Para quem vive esse tempo, bom seria lembrar que o Senhor nos diz em sua palavra algumas coisas muito interessantes. O arrogante gosta de pisar nos mais simples, gosta de escarnecer e humilhar outros, mas ele se esquece de que Deus resiste aos soberbos. Esse tipo de pessoa nunca chega a lugar algum, pois o que humilha, um dia será humilhado. Quando vem a soberba, diz Provérbios 11:2, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Marca desse tempo, a presunção não deve ser base dos comportamentos de quem pretende, de fato, ser melhor e andar com Deus. Um beijo no coração.